Parte 7. Como foi sair da seita japonesa e o que os meus pais acharam disso? Algumas pessoas quiseram saber como foi esse processo de deixar a seita e de perceber que eu estava numa seita. Eu vou dizer que o processo de deixar a seita veio antes de eu perceber que eu estava numa seita. Por quê? Porque mesmo saindo dessa religião, Perfect Liberty, eu acabei caindo em outras seitas sucessivamente. Então, uma seita, ela não precisa ser uma religião, ela pode ser, por exemplo, um grupo político. Então, depois que eu saí da PL, eu entrei num grupo político com todas as características da PL, que era ser detentor de uma verdade universal, ser o único entendedor de certa teoria, se achar protagonista de algum tipo de revolução ou grande mudança mundial, adoração a uma figura, etc. E por meio desse grupo eu comecei a entender melhor como que funcionava uma seita. Por quê? Porque teve uma debandada de militantes desse grupo político e eu fui uma das pessoas que saiu e eles começaram a falar, esse grupo é uma seita, esse grupo é uma seita, esse grupo é uma seita. Que se eu falar aqui, ninguém vai conhecer esse partido político justamente da mesma forma que quando eu falo da Perfect Liberty, ninguém conhece, são sempre grupos muito pequenos. Mas enfim, acho que só sobre esse assunto aí de por que que eu saí da PL, como eu saí da PL, o que meus pais acharam, dá vários vídeos, mas vou tentar resumir aqui, contando uma historinha. No meu primeiro dia de Irmã Divina, teve uma cerimônia de início da minha experiência como Irmã Divina. Nessa cerimônia, o mestre superior falou assim, que Oshio Yasama daria a promessa de uma vida maravilhosa e feliz depois que eu sacrificasse 3 anos de vida como Irmã Divina, que é basicamente eu ter dedicação exclusiva nessa religião. Em troca disso, Deus me daria felicidade eterna. E eu era devota na época, mas eu mesma achei, lá no fundo eu achei, cara, que palhaçada é essa que estão me falando? Tipo assim, eu acredito em muita coisa, mas isso aqui acho que tá forçando um pouco. Parece até aquelas promessas de islamismo, né? Que quando o cara morrer, ele vai para o paraíso e tem 15 virgens à disposição dele, etc. Aí tá, tudo bem, passei aqueles 3 anos, realmente tive muitos problemas, muitos desafios inimagináveis. Eu passei quase a maior parte do tempo com muita depressão, entendeu? Muito estresse, mas ainda assim eu me sentia no meu lar. Ali era o meu lar, entendeu? Me sentia amparada assim quando eu pedia ajuda para as pessoas, para os mestres, eles me ajudavam e tal. E o que aconteceu? Eu saí muito animada e vislumbrando um futuro lindo pela minha frente quando eu deixei de ser irmã divina. E o que aconteceu no início até foi interessante, né? Porque pela primeira vez eu ia me mudar para um lugar e morar sozinha, né? Que eu ia morar em São Paulo, dividir meu apartamento. E arranjei um namorado, arranjei um emprego e ia estudar para prestar vestibular no fim do ano. E querendo, enquanto isso, frequentar muito a igreja e também, no final da minha graduação, pensando em ir para o seminário, voltar para a instituição por meio do seminário. Aí o que, que aconteceu? Esse meu namorado adoeceu e saiu do seminário, que ele fazia seminário. Eu tive vários problemas financeiros, tive um emprego muito difícil com chefes que praticavam assédio moral diariamente. Meu pai adoeceu. Enfim, eu tive problemas com a minha colega de apartamento. Enfim, eu tive o pior ano da minha vida. Tipo assim, cada pancada que acontecia abalava ainda mais a minha fé. E a igreja, nessa época, não representou para mim uma fonte de suporte, mas sim de cobrança, porque parte dessa culpa era minha, porque logo no início eu estava muito animada e eu estava querendo ajudar muito na igreja e tal. Só que aconteceu, eu assumi funções e depois não consegui levar elas adiante, então eu só recebia cobranças da igreja, ao invés de ela ser um local que eu pudesse ir para poder me sentir melhor. Não, virou um local de cobranças, além do que eu já era cobrada diariamente lá no meu trabalho tóxico. Nesse meio tempo também, meu namorado, que era um filho de um mestre, que tinha nascido e crescido também na Perfect Liberty, se mostrou muito revoltado com a instituição, com coisas que ele havia vivido dentro da instituição. Então, diariamente, ele despejava em mim coisas negativas sobre a Perfect Liberty. Isso acabou me contaminando um pouquinho.
Mas assim, eu ainda tinha muita gratidão pelo que eu tinha vivido como irmã divina. Então, no início eu até defendi a pele pro meu ex. E ele até se sentia atraído dessa forma, porque ele falava as coisas e eu tentava defender o outro lado, né? E sair da pele foi tipo acordar de um torpor, assim. Muitas coisas começaram a ficarem mais claras, assim, ao longo do tempo. Talvez com o amadurecimento meu, mas parou de fazer sentido a pele na minha vida. Fazer todas aquelas cerimônias, aquelas reverências, pararam de fazer sentido. Na verdade, nunca fizeram sentido para mim. Eu me forçava a achar sentido naquilo. Fora as críticas que eu comecei a ver da instituição, como a forma como ela trata os ex-missionários, perceber que havia uma hierarquia muito clara entre japoneses e brasileiros dentro da instituição, a desorganização interna, foi perceber, por exemplo, que você não precisa ser daquela igreja, daquela religião, para você ser uma pessoa boa, porque realmente existia essa expressão. Aquela pessoa, ela é tão bacana, ela até parece ser da PL, como se não pudesse ser possível alguém ser bom que não tivesse contato com os ensinamentos da PL. E o último fator é o que eu já falei no primeiro vídeo sobre a seita, que é a religião reforçar em mim traços que eu já tenho e que me sabotam muito. Por exemplo, a autocrítica extrema, autopunição, a culpa, etc. Para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e eu continuo com esse papo no próximo vídeo.